Olá, tudo bem? Hoje a nossa videoaula é para corrigir atividades referentes ao conceito de razões e proporções. Vamos começar? A primeira atividade. Verifique se os pares de frações formam uma proporção. A proporção é a igualdade entre duas frações ou a igualdade entre duas razões. Para sabermos se esta proporção realmente é verdadeira, nós fazemos as multiplicações cruzadas. Como assim? Nós multiplicamos aqui, ó, o 2 pelo 9 e o 3 pelo 6. 2 vezes 9, 18. 3 vezes 6 também é 18. Perceba que a multiplicação cruzada dos valores gerou o mesmo resultado. Então, quer dizer que sim, esta igualdade entre duas frações realmente é uma proporção. Quando essas multiplicações geram valores diferentes, significa que a igualdade é falsa e a proporção não existe. No próximo item, nós vamos multiplicar o 5 pelo 30 e o 4 pelo 10. Então, nós teremos 5 vezes 30, 150. E 4 vezes 10, 40. Perceba que as multiplicações cruzadas não geram o mesmo resultado. Então, não. Esta igualdade não é verdadeira, não forma uma proporção. Próximo item, 9 dozeavos igual a 3 quartos. Vamos multiplicar o 9 por 4. E vamos multiplicar o 3 pelo 12. Então, nós teremos 36. 12 vezes 3 também é 36. Então, as multiplicações cruzadas são iguais. Então, sim, esta igualdade forma uma proporção. Isso que nós acabamos de fazer é verificar se os termos desta proporção satisfazem a propriedade fundamental das proporções, que diz que o produto dos extremos é igual ao produto dos meios. Em uma proporção, os extremos são o primeiro e o último termo da proporção. Então, o 2 e o 9 são os extremos. Os outros dois termos são os meios. Então, quando nós fazemos essa multiplicação entre os extremos e entre os meios, estas multiplicações devem gerar o mesmo resultado. Caso contrário, a proporção não é verdadeira. Segundo exercício. Para cada 2 automóveis que vende, Carlos ganha R$ 200 de comissão. Quanto ele recebeu de comissão no mês que vendeu 15 automóveis? A ideia é pensar que a quantidade de automóveis vendidos e a comissão que ele ganha são duas grandezas proporcionais. Quanto mais automóveis ele vender, maior a comissão que ele vai ganhar. Então, se são proporcionais, as razões formadas entre essas grandezas devem ter sempre o mesmo resultado. Devem formar, então, uma proporção. Então, vamos montar as razões assim. Ó. Para 2 automóveis vendidos, a sua comissão é de R$ 200. Então, no mês em que ele vendeu 15 automóveis, qual vai ser a sua comissão? Este valor aqui, ó, do denominador, desculpe pelo erro, eu não sei quanto vale. Mas eu sei que deve formar uma proporção. Então, eu posso colocar uma igualdade entre esses valores. E aí, eu posso pensar o seguinte. A hora que eu fizer a multiplicação cruzada, eu sei que os resultados devem ser os mesmos. Tá? Então, nós vamos pensar assim. Ó. A hora que eu fizer 2 vezes este valor que eu não sei qual é, tem que dar o mesmo resultado que 200 multiplicado por 15. Vamos substituir esse ponto de interrogação por uma letra qualquer que represente este valor que, por enquanto, é desconhecido. Vamos chamar de x? Está aí. 2 vezes x é a mesma coisa que 200 vezes 15. Então, nós vamos pensar que 2 vezes o x tem que ser igual à resposta para esta multiplicação. Bom, 2 vezes 15 é 30.
Então, 200 vezes 15, nós vamos aumentar os dois zeros do 200. Então, 200 vezes 15 é 3.000. Se 2 vezes x é igual a 3.000, para descobrir o valor de x, gente, pela operação inversa da multiplicação, eu sei que eu tenho que dividir 3.000 por 2. E eu chego, então, que o x vai valer 1.500. Ou seja, gente, para uma venda de 15 automóveis, ele vai ganhar R$ 1.500 de comissão. Ok? Próximo exercício. Um relógio atrasa 5 minutos a cada 8 horas. Quanto tempo ele atrasará em 4 dias? Primeiramente, gente, vamos pensar que 4 dias é a mesma coisa que 4 vezes 24 horas. Isso aqui gera um total de 96 horas. Então, nós vamos montar novamente as razões entre, no caso aí, os minutos de atraso e as horas, né, que são suficientes para que esse atraso aconteça. Nós vamos fazer o seguinte: a cada 5 minutos, o atraso é de 8 horas. Então, quantos minutos de atraso nós teremos em 96 horas? Perceba que quanto mais as horas passam, maior o tempo de atraso eu tenho para o relógio. Essas grandezas são proporcionais, então eu posso pensar que as duas razões formam uma proporção. E, novamente, para descobrir isso aí, eu vou multiplicar o 5 pelo 96 e o 8 pelo x. E nós vamos fazer o seguinte: nós teremos 8 vezes o x igual a 5 vezes 96. Então, quer dizer que 8 vezes o x vai valer aí 480. Então, para descobrir o valor de x, eu penso o seguinte: se 8 vezes este valor dá 480, pela operação inversa da multiplicação, eu sei que este valor desconhecido vai ser a resposta de 480 dividido por 8. Ou seja, gente, este valor vai valer 60. Isso quer dizer que, em 96 horas, este relógio atrasa 60 minutos, que é a mesma coisa que 1 hora, não é? Então, eu posso até afirmar que em 4 dias o relógio vai atrasar 1 hora, ou 60 minutos. Tranquilo? Próximo exercício. Preencha as lacunas de acordo com as proporções, ou melhor, de forma que as proporções sejam verdadeiras. Perceba que existe aqui, ó, um espaço em branco que eu tenho que descobrir quanto é, né, qual é o número que ocupa esta posição para que esta igualdade seja verdadeira. Eu posso pensar o seguinte, ó, para que esta igualdade seja verdadeira, eu não vou nem utilizar aqui a propriedade fundamental, porque está muito fácil de seguir um outro caminho. Perceba que, com 3, para formar 27, basta eu multiplicar por 9. 3 vezes 9 é 27. Então, eu faço a mesma coisa aqui com 4, eu multiplico por 9 também. E 4 vezes 9, 36. Facinho, né? Aqui, ó, a mesma coisa. Perceba que esse 3, para ele se transformar em 15, olha só, gente, eu estou mudando agora o sentido da flecha, tá? 3, para se transformar em 15, eu multiplico por 5, porque 3 vezes 5 é 15. Então, 10, vamos fazer a mesma coisa, então vamos multiplicar por 5 também. 5 vezes 10 é 50. Então, nós temos 50 aqui. Beleza? Então, eu sei que, para formar uma proporção, em cima do 15, no numerador, eu devo ter o número 50. No próximo, vamos agir da mesma forma. 2, para chegar no 8, eu multiplico por 4. Então, o 15, eu também vou multiplicar por 4.
e 15 vezes 4 é 60. Pronto, nós completamos os termos que faltavam em cada uma das proporções. Gente, trabalhar com proporção é trabalhar com frações equivalentes, ou razões que geram o mesmo resultado. Para fazer isso, podemos sempre pensar em multiplicar os termos da fração, vamos colocar assim, não a fração menor, mas a fração que tem os termos menores. Nós multiplicamos para chegar no valor da fração com maior termo. Neste caso, eu multipliquei por 4, porque 2 vezes 4 é 8. Tudo que eu faço com o numerador da fração, eu devo fazer com o denominador também. Então, eu peguei o 15 e multipliquei por 4. Tá certo? Se por acaso eu fosse usar a propriedade fundamental das proporções, eu poderia fazer o seguinte na letra A. Eu poderia multiplicar o 4 por 27 e pensar o seguinte, 3 eu multiplicaria por quanto aqui de forma cruzada, né? 3 vezes qual o valor que resultaria nesta outra multiplicação. Então, eu faria o quê? 3 vezes x igual a 4 vezes 27. E no caso aí, 4 vezes 27 vai ser exatamente 102, ou melhor, 108, né? Então, x é igual a 108. Como 3 está multiplicando por x para resultar em 108, o valor de x vai ser a resposta de 108 dividido por 3. Utilizamos aí a operação inversa da multiplicação. Então, o x vai ser 36. Perceba que nós podemos fazer utilizando a propriedade fundamental das proporções ou simplesmente percebendo que eu multiplico o 4 por 9 pelo mesmo fato de que eu multiplico 3 por 9 também para dar 27. E aí, 4 vezes 9 é 36. Ok? Próxima atividade diz o seguinte. Em uma aula de dança, a razão entre o número de homens para o número de mulheres é de 4 para 7. Veja bem, gente. Número de homens para o número de mulheres. Isso aqui é de 4 para 7. Quantos homens e mulheres estão na aula? Se no total nós temos 44 pessoas. Veja bem, gente, aqui temos um outro contexto, né? Porque eu tenho dois valores desconhecidos, mas eu sei que a razão entre eles é 4 sobre 7. Eu posso fazer o seguinte, vamos lá. 4 mais 7 é igual a 11. Significa que, se eu pegar este total de pessoas e dividir em 11 partes, eu vou ter 4 partes representando os homens e 7 partes representando as mulheres. Então, vamos lá. 44 dividido por 11 é 4 e não sobra nada. Ou seja, gente, eu tenho 4 pessoas em cada parte. Assim, eu tenho 4 partes de 4 pessoas para os homens. Então, 16 homens. E eu tenho 7 partes de 4 pessoas para as mulheres, ou seja, 28 mulheres. Tudo bem? Então, nós descobrimos aí quantos homens e quantas mulheres nós temos nessa aula de dança. Perceba que se eu somar a quantidade de homens e a quantidade de mulheres, gera um total de 44 pessoas. Próxima atividade. Em uma atividade de 45 questões, acertei 30. Qual a razão entre o número de acertos e o total de questões? Essa é muito fácil, não é? Se nós acertamos 30, então a razão vai ser 30 acertos, por um total de 45 questões. Agora eu vou apenas simplificar essa fração, porque todas as frações devem ser simplificadas. Vou simplificar por 15, obtendo 2 terços. Ou seja, eu posso dizer que a quantidade de acertos e a quantidade total de questões está na razão de 2
para 3. Ou seja, para cada 3 questões da prova, eu acerto 2. Eu acertei 2. Beleza? Próxima atividade. Minha turma tem 42 alunos. Destes alunos, 27 são meninos. Qual a razão entre o número de meninos e o número de meninas? Primeiramente, gente, 42 alunos. Se eu tirar aí os 27 meninos, vamos fazer essa continha de menos da forma que vocês já aprenderam, né? 12 tira 7 é 5, 3 tira 2 é 1. Então eu sei que nós temos 27 meninos e nós temos 15 meninas nessa turma. Razão entre o número de meninos e o número de meninas. O número de alunos e o número de meninas, perdão. O número de alunos aqui, ó, ele está considerando o número total, tá? Porque se fossem meninos, ele colocaria esta palavra meninos e não alunos. Então nós vamos colocar aqui, ó, 42, que é o número de alunos, sobre 15, que é o número de meninas. E esta fração pode ser simplificada por 3. 42 por 3 é 14. 15 por 3 é 5. Ou seja, a razão entre o número de alunos e o número de meninas é de 14 quintos. Tá certo? Próxima atividade. Uma fábrica engarrafa 3.000 refrigerantes em 6 horas. Quantas horas levarão para engarrafar 4.000 refrigerantes? Vamos novamente fazer as razões entre a quantidade de refrigerantes engarrafados e as horas necessárias para esse trabalho. Nós teremos aí 3.000 refrigerantes sendo engarrafados em 6 horas. Então, para 4.000 refrigerantes, quantas horas serão necessárias? Perceba que quanto mais refrigerante eu tenho, mais horas eu necessito para engarrafar tudo. Então, nós temos aí uma proporção. Conforme aumenta a quantidade de refrigerante, aumenta também a quantidade de horas. Para formar essa proporção, eu preciso de qual valor no lugar do x? Então, nós vamos fazer o seguinte. Primeiro, eu posso desprezar, para efeito de cálculo, esses zeros, né? E trabalhar apenas com 3 sextos igual a 4 sobre x. E aí eu posso fazer a multiplicação cruzada. 3 vezes x tem que dar o mesmo resultado que 6 vezes 4. Então eu sei que 3 vezes o x vai dar 24, porque 6 vezes 4 é 24. Qual seria o número que multiplicado por 3 resulta em 24, gente? Neste caso, usando a operação inversa da multiplicação, eu sei que o x vai ser a resposta de 24 dividido por 3. Então, x vale 8. 3 vezes 8 é 24. Então, eu posso dizer que para engarrafar 4.000 refrigerantes, nós precisaremos de um total de 8 horas. Ok? Essas foram as atividades realizadas hoje. Na próxima aula, eu continuo com outras atividades. Um abraço e até a próxima.